Como prometemos, estamos de volta para mais um tema da Semana Santa deste ano, que é amor escrito com sangue. Ontem falamos dos privilegiados, os judeus, e hoje vamos falar deles novamente, privilegiados 2, porque temos muito que aprender com tudo isso. Você que está na sua casa ou em algum outro lugar, no entanto, se liga na programação da Igreja Adventista. Você que está no seu tablet, seu smartphone, na sua televisão, nos acompanhando pelo YouTube, quero te agradecer e pedir ao Senhor que abençoe sua vida e sua família. Vamos orar? Nosso querido Pai, nosso Deus, muito obrigado porque na nossa caminhada chegamos até mais um tema da Tua Palavra, discutindo aqui e falando sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Quero pedir que o Senhor nos ajude a compreender esses temas e nos dê a chance de fazer as mudanças que precisamos fazer em nossa vida para estarmos em conformidade com aquilo que Tu queres de nós. Abençoa todos que nos assistem, bem como suas famílias, por eles representados, em nome de Jesus. Muito bem. Chegamos na terça-feira, 11 de Abib, do ano 31. Imagine a última e mais importante semana de Jesus aqui na Terra. É disso que temos falado. Jesus está na última semana dele. E a propósito, ele concentra sua atenção aos judeus de Jerusalém. Você entendeu, né? Judeus de Jerusalém, da capital, da cidade. Durante 3 anos ele viaja de norte a sul, de leste a oeste, pregando o Evangelho de Deus. Talvez 1 ou 2 vezes ele tenha saído das fronteiras de Israel. Uma delas é quando ele vai para as bandas de Tiro e Sidom, e ali cura a filha da mulher, chamada de mulher Ciro-Fenícia, e 1 ou 2 vezes mais, né? Agora, qual era o teor da mensagem pregada por Jesus em todo o seu ministério? Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. A gente vai ter uma noção da ênfase da mensagem de Jesus aos judeus. Você abriu sua Bíblia nessa parte? Então vou ler aqui e você acompanha. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ó, que coisa interessante. O Evangelho de Deus, né? Também chamado em outras partes da Bíblia de Evangelho Eterno, né? Até porque o Evangelho é um só. 4 biógrafos narraram as histórias de Jesus aqui. Não são 4 evangelhos, né? É o Evangelho segundo a visão de Mateus, que foi alguém que acompanhou Jesus, segundo a visão de João, que também acompanhou, e a de Marcos, que pediu informações, e Lucas, que analisou tudo, fez perguntas, inquiriu, até preparar a sua visão do Evangelho também. Ok? E o verso 15 diz: Jesus pregava o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que tempo que estava cumprido? O tempo de uma forma geral? Não. Já faz 2000 anos depois de que ele fez essa declaração. Então não era o fim do mundo. Ok? E o reino de Deus que estava próximo era porque após a morte de Jesus se estabeleceria de forma definitiva o reino do Senhor. Primeiro no seu e no meu coração. Reino da graça. E quando ele voltar, reino da glória. Isso aí está em perfeita clareza nas páginas da Bíblia. Ok? Então, qual era o tempo que estava cumprido? Eu vou para a Bíblia e você vai também para o livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Afinal, tudo que Jesus e os demais escritores e pregadores do Novo Testamento falaram tinha embasamento bíblico. Eles voltavam para as Escrituras, né? Daniel capítulo 9, verso 24. Você tem o texto? Peço sua atenção, porque a gente vai tratar de um tema bastante profundo. E vocês perceberam que a gente não está aqui apenas no beabá do Evangelho, como a gente fala, mas temos cavado e bebido de fontes mais profundas, alinhando o nosso pensamento ao pensamento da palavra de Deus. 9:24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso aqui é o anjo de Deus falando com o profeta Daniel. Daniel, portanto, era israelita, judeu e
o povo dele eram os judeus. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade de Daniel? Ou a cidade que ele chamava de Santa? Jerusalém. Aquela é Jerusalém, lá do Oriente Médio. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Estão lembrados aqui que estudamos ontem? O segundo compartimento do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, ungir o santo dos santos. Ok, vamos entender esse verso aqui. Jesus estava falando desse tempo que estava cumprido, porque estava chegando o final dessas 70 semanas da qual fala o profeta Daniel. 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Cortadas de quê? Determinadas de quê? Separadas de quê? De um cálculo profético, um período profético muito mais longo, chamado por Daniel no capítulo 8, versos 13 e 14, de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Quando se trata de profecia, um dia equivale a um ano. E isso está baseado no que o Senhor falou em Números 14, 34 e em Ezequiel capítulo 4, verso 6, porque se tratava de uma profecia, algo que ia para o futuro, e nesse caso, um dia em profecia equivale a um ano. Não somos apenas nós, os adventistas, que defendemos tal ponto teológico. Teólogos entendidos, sinceros, estudiosos, concordam com isso, mesmo de outras denominações religiosas. Ok? Portanto, quando o profeta fala assim, 70 semanas, cada semana tem 7 dias, 70 vezes 7, 490. Então, ele não está falando de 490 dias literais, e sim de 490 anos que estariam separados para o povo judeu. Para fazer o quê? Para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, selar a visão, ungir o santo dos santos. Em outras palavras, para que aquele povo, os judeus, pudessem se acertar com Deus. Estavam separados de um período maior, 490 anos. Aí vem a pergunta: quando começou então esses 490 anos? O anjo diz a Daniel no versículo 25. Vamos lá? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe. 7 semanas, mais 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você percebeu? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí, ele esmiuçou aqui as 70 semanas, dividiu em 3 partes. A princípio aqui 2, 7 mais 62, e depois no verso 27, a última semana que falta. Vamos lá? Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ok? O ungido, o príncipe, o Messias, Jesus. Ok? Então vamos lá. 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Era desse tempo que Jesus estava falando. Quando foi que começou? Quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída pelo exército de Nabucodonosor. 3 invasões. Derrubou o muro, queimou o templo, derrubou o templo, e agora a visão é de que ele começaria a ser reconstruída. Quando foi que saiu essa ordem? Você vai perguntar. Então vamos para a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esdras. O sacerdote Esdras, que estava lá na Babilônia e voltou para reconstruir o templo. No capítulo 7, versículos 7, 8 e 21. Vamos lá? 7 é o capítulo de Esdras, versículos 7, 8 e 21. O 7 e 8 diz: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Verso 8: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei. Percebeu? 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? Um dos reis da Pérsia. Esse aqui é chamado de Artaxerxes Longímano. Ele tinha um braço maior que o outro, por isso recebeu esse apelido. Então vejam, no 7º ano de Artaxerxes deveria começar a reconstrução de Jerusalém. Para poder você ter certeza disso, leia o verso 21. Olha lá. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates,
tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei dos céus, pontualmente se lhe faça. Então veja, Artaxerxes faz um decreto a fim de que os judeus pudessem reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, e isso foi no 7º ano do rei Artaxerxes. Sim, tudo bem. E por que a Bíblia não diz aí direto quando foi o 7º ano do rei Artaxerxes? Eu quero que você se lembre de um detalhe importantíssimo. Os escritores da Bíblia, embora tenham sido inspirados por Deus, eles nunca imaginariam que estariam escrevendo para pessoas há tanto tempo na frente. E também não escreviam para formar algum dogma ou alguma doutrina. Ok? A Bíblia, senhores, chegou até nós pelos canais naturais da história. O Senhor utilizou-se de pessoas e também conservou esse registro para que nós pudéssemos hoje saber o caminho da salvação e ter uma vida boa, plena aqui nesse mundo. Você percebe? Então por isso não tem detalhes que às vezes o leitor gostaria que tivesse. Mas ele nos dá, além do benefício da dúvida, o que nos leva à pesquisa, isso é importante, ele nos dá também a maneira certa de interpretar a palavra de Deus. Escrevendo Isaías no capítulo 28, verso 13, diz assim: é um pouco aqui e um pouco ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. A palavra do Senhor é um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, você vai juntando as peças desse grande quebra-cabeça e chegando às conclusões maravilhosas ao plano da redenção. Então, quando foi então o 7º ano do rei Artaxerxes? Aí a Bíblia se cala, se vai para a história. E isso é maravilhoso. A história e a arqueologia juntas apoiam o texto bíblico. Ok? Quando você vai para a história geral, você percebe que foi no ano 457 a.C. que saiu essa ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Houveram 3 decretos: o decreto de Ciro, o decreto de Dario e o decreto de Artaxerxes. Eles são cumulativos. Então nós contamos a partir daqui, foi quando foi definitiva a construção dos muros da cidade de Jerusalém, que começa esse decreto. Era o ano 457 a.C. Ora, se foi no ano 457 a.C. que saiu o decreto, e o tempo que Jesus dizia que estava se cumprindo começava aí, a partir daí, quando é que ele termina? Você vai e desconta os 457 em contagem regressiva. Os historiadores dividiram o tempo em antes e depois de Jesus. E antes de Jesus ele vem em contagem regressiva para recomeçar quando chega lá embaixo. Ok? Você pega 457 anos, contagem regressiva, e acrescenta a eles 33. Vai dar 490. Ou seja, no ano 33 daria os 490. Mas eu quero te fazer refletir num detalhe importante. Não foi no ano 33 que acabou os 490 anos. Foi no ano 34. Digo isso baseado nos eventos que aconteceram nesse ano, mas também em outro detalhe importantíssimo. Quando você está contando na contagem decrescente ou regressiva, exemplo, 4, 3, 2, 1, e você tem que recomeçar, que ano deveria ser o outro ano do recomeço? Devo pensar aí? Deveria ser que ano? Ano 1 de novo. Você está 4, 3, 2, 1. Próximo ano deveria ser 1 de novo. 1, e aí recomeça. 2, 3, 4. Mas ao invés disso, quando chegou no ano 1, os historiadores foram direto para o ano 2. Ficou com um déficit de 1 ano. Portanto, a profecia se cumpre não no ano 33, mas no ano 34. E por que no ano 34? Porque no ano 34, meus queridos, foi feito o primeiro mártir cristão. 70 semanas, 490 anos estão determinadas sobre o teu povo. No ano 34, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado e morto, e uma perseguição abateu-se sobre a igreja apostólica, e eles tiveram que sair pelo mundo e começar a pregar o evangelho em terras que eles nunca pregariam se isso não tivesse acontecido, para dar cumprimento a essa profecia. Os judeus tinham o privilégio, como estudamos ontem, das alianças, do culto, das promessas, da legislação, de no meio deles nascer o Messias, que ia fazer uma firme aliança com muitos por 1 semana, conforme nós lemos, 7 anos, ok? O ungido, o Messias, foi quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ungido pelo Espírito Santo. 7 anos depois nos leva ao ano 34. No ano 27 aconteceu isso. No ano 31, na metade da semana última profética, Jesus foi morto. E no ano 34, fechando a última metade da semana,
Então nós temos a primeira perseguição grande e o primeiro mártir cristão. E aí o tempo dado ao teu povo, Daniel, aos judeus, e à tua santa cidade, Daniel, Jerusalém, chegou ao fim. Como povo exclusivo e escolhido por Deus. Você percebe? Por isso que Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Essa era a nota tônica de Jesus. Você entendeu o cálculo que nós fizemos aqui? Eu quero que você entenda. Não porque seja importante demais entender esses cálculos e essa matemática. O importante aqui é saber uma coisa. Deus deu tempo aos judeus. A história é o palco onde Deus atua. E se ela é o palco onde Deus atua, o tempo é o teatro desse palco. Ele existe em relação a mim e a você. A Deus, que é atemporal nesse sentido. Adianta-se ou volta no tempo, porque Ele é Deus. Mas para mim e para você, o tempo existe a nosso favor. E isso é a vida. Tem gente que diz que tempo é ouro. Não, tempo não é ouro. Tempo é vida. Porque a vida não é nada senão um tempo. 50, 70, 38, 40, 100 anos, não importa, é um tempo. E Deus utiliza ele a nosso favor. Foi feito isso com os judeus até o ano 34, conforme a matemática que nós fizemos aqui, e você pode comprovar isso em sua casa, nas suas pesquisas depois, como também Deus dá tempo para mim e para você. Alguns, criticando a Bíblia com relação ao retorno de Jesus, a breve volta de Cristo, diz assim, desde que meu avô era vivo que falava na volta de Cristo. Minha avó já contava as histórias da fera, da besta que vinha carimbando as pessoas com o seu carimbo, com o seu selo, com a sua marca. E até agora nada aconteceu. Sabe por que não aconteceu nada? Porque Deus está dando tempo. Para você e para mim. E eu sou feliz porque Ele deu tempo de que eu também pudesse entender sua palavra e ter o privilégio de servi-lo ainda aqui nesse mundo. Ok? E na verdade, se você for observar, quem está esperando quem? Não é eu que estou esperando Jesus. É Ele que está esperando a mim e a você. É Ele que está esperando meu pai, minha mãe, meus parentes. Que eu dê testemunho a eles para que eles venham para o reino de Deus também. Essa é a grande realidade. É Ele que nos espera. E, por fim, Ele sabe o tempo certo de voltar. Então isso é o que é melhor que nós entendamos. É saber o tempo certo que Jesus está dando para mim e para você. E você quer saber qual é o tempo? Agora. A hora de esperar a volta de Jesus e se preparar, de decidir ficar do lado dele, é agora. Não é amanhã. Esse é o tempo para você e para mim. Interessante que nós estamos estudando essa passagem de Daniel, capítulo 9, o tempo do qual Daniel está falando, e Jesus utilizou essa mensagem. Nós estamos falando ela sobre uma maldição. Por incrível que pareça, existe uma maldição no Talmud. O Talmud é um comentário de judeus sobre o Velho Testamento de 72 livros, que foram feitos baseados em perguntas que as pessoas faziam aos escribas e aos os sacerdotes. Então eles prepararam como um dicionário bíblico, mais ou menos, né? No Talmud, existe uma maldição rabínica para todos aqueles que estudam esse tempo aqui, de Daniel. Eu vou ler na íntegra para você e te dar a fonte. Veja. Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caiam, estou lendo da forma como está lá, se caiam e se decomponham a aquele que se voltar às páginas do livro de Daniel para saber o tempo, qual é o tempo de Daniel 9, 24 ao 27, e que a sua memória desapareça da face da terra para sempre. Isso é uma lei talmúdica. Está na lei talmúdica 979, é ela, seção 2, linha 28. Você pode pesquisar. Estamos interpretando Daniel sobre essa maldição. Por que essa maldição? Porque esse foi o tempo concedido àquele povo, um tempo especial, e eles sabiam tanto disso que no Talmud escreveram isso aqui. Maldito seja aquele que queira entender qual é o tempo, porque foi um tempo dado para os judeus. Infelizmente, quando você lê o texto bíblico, você encontra dizendo, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí o tempo exclusivo para eles passou. Vocês entenderam? Mas é importante saber que Deus está dando tempo para mim e para você, nos esperando a fim de que possamos nos converter, mudar de nossos maus caminhos e definitivamente, com sinceridade, dizer, não, eu reconheço perante o estudo da palavra de Deus e conforme o Espírito Santo fala a minha consciência, a minha mente, de que estou no caminho errado. É meu dever arrepender. Arrepender quer dizer mudança.
Você vai em certo caminho, de repente descobre que o caminho é errado, não te leva para onde deveria ir. Aí você dá meia volta, você recomeça, você começa outro caminho. Isso é arrependimento. Entenderam? Agora, eu quero que você note uma coisa interessante. Eu disse no início que Jesus havia concentrado os seus ensinamentos aos judeus de Jerusalém naquela semana. Até porque estava se preparando como cordeiro desde o 10º dia até o 14º, o cordeiro pascal, para dar cumprimento ao que a lei falava sobre esse assunto. Além disso, Jesus fez do templo a sede de suas pregações naquela última semana. Entendeu? Só um minuto. Quero que você vá comigo para Mateus. Novamente, capítulo 23. Temos utilizado o biógrafo Mateus porque ele é o primeiro, mais fácil da gente recorrer quando estamos procurando o texto bíblico. No capítulo 21 e 22, você vai ver que Jesus escolheu o templo como sede de suas pregações para a última semana que estava vivendo. Por dois motivos. Primeiro, para lá se dirigiam todas as classes religiosas. Segundo, os serviços sagrados da morte de animais estavam relacionados com a morte de Cristo e com o fim do serviço no templo, tinha tudo a ver. Então Jesus faz no templo porque era a última semana em que os serviços que eram feitos lá tinham valor. Depois disso ia perder o seu valor. Você vai ver isso comigo. Ok, então preste atenção. Dois motivos porque Jesus fez do templo a sua sede. No capítulo 21, versículo 23, você vê aí o primeiro grupo que se dirigiu para lá, nessa última semana. Tendo Jesus chegado ao templo, você encontrou o texto? Ok, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade faz essas coisas. Então veja, primeira classe que foi para o templo, estavam chegando lá, para lá se dirigiam todas as classes religiosas dos judeus, os donos da verdade. Conhece alguém que acha que é o dono da verdade? Pois é, às vezes mesmo conhecendo o plano de Deus, sabendo o que ele ensinou em sua palavra e seguindo, mesmo assim temos que nos aproximar de qualquer ser humano com humildade, até porque nós não sabemos tudo. Mas os donos da verdade chegaram lá. Os sacerdotes e os escribas, os anciãos do povo. E eles fizeram uma pergunta para experimentar Jesus. Segunda classe. Você pode ver isso no capítulo 22. Deixe-me ver aqui. Capítulo 22, versículo 16. Ok, você vira a página. Jesus está lá ensinando. E aí diz: E enviaram-lhe discípulos, seguidores, junto com os herodianos, outro grupo aqui, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque você não olha para a aparência dos homens. Qual foi o outro grupo aqui? Os herodianos. Os herodianos eram um grupo que caminhava afinado com o governo romano, e que surgiu no tempo de Herodes o Grande. Por causa das benfeitorias que Herodes fez em Israel, então um grupo achou que Herodes podia inclusive ser o Messias, por incrível que pareça. Esse grupo era chamado de herodianos. E eles foram lá também para experimentar Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Ela está aqui no verso 17. É lícito pagar tributo a César? E aí veio aquela resposta que tornou-se um adágio popular. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok? Agora, vamos ver qual foi o outro grupo. Se está no capítulo 22, veja por favor o versículo 23. 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Mais um outro grupo e mais uma pergunta. Os saduceus. Revendo, nós vimos aí os anciãos e os sacerdotes formavam o primeiro grupo, os herodianos formavam o segundo grupo, e agora os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e fizeram uma pergunta para Jesus, queria também experimentar Jesus, ok? Para lá se dirigiam todas as classes religiosas dos judeus, os donos da verdade também, os orgulhosos. E aí,
Você desce um pouquinho os seus olhos, vai para o versículo 34, 22 e 34, mais uma classe. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-lhe em conselho para experimentá-lo. Você percebe? As autoridades, sacerdotes e anciãos, escribas, herodianos, saduceus, fariseus. Haviam outros grupos, outras seitas religiosas nesse mesmo período, né? Aí não está falando dos zelotas ou cananitas em algumas traduções, não está falando dos essênios, não está falando de outros grupos que existiam, ok? Mas as classes se dirigiam para lá e Jesus queria alcançar essas classes. Estava correndo a última semana do ano 31, era 11 de Abib. Ele queria alcançar o coração dessas pessoas. E ali no templo ele conseguiu reunir todo mundo para fazer eles entender o plano da salvação, dando tempo para que todas essas pessoas pudessem compreender o plano de Deus para as suas vidas. Como Deus está também dando tempo para mim e para você, para entendermos o que Ele quer de nós. Você percebe isso? É capaz de discernir, sabendo que o Senhor Jesus providencia meios para o qual você deva ser salvo? Já parou para pensar que essa transmissão por esse canal, chegando agora na sua casa, nessa hora, no ambiente que você está, é uma providência divina para te alertar quanto a isso e dizer que você está dentro do tempo de aceitar Jesus em sua vida, de fazer as mudanças que devem ser feitas? Você já parou para perceber nisso? Pois é, eu acredito que é isso que está acontecendo. Deus está querendo salvar a todos aqueles com o coração arrependido. Jesus fez isso porque estava chegando a hora final. E fez isso no templo, porque ele queria dar ênfase ao seguinte: os serviços praticados no templo estão chegando ao fim. Quando é que chegou ao fim? Quando foi? Por favor, vocês estão em Mateus? Adiante aí, algumas páginas para frente, para o capítulo 27. Veja o verso 50 e 51. 27 de Mateus, 50 e 51. Olha lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Morreu. Aqui já era a morte de Jesus. Olha só. E eis que o véu do santuário, lembra do véu que falamos dele antes de ontem e ontem aqui também na palestra, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo? O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, naquela hora ali, quando Jesus morreu, o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca do testemunho, que ninguém podia ver, embora naquele tempo não tivesse mais a arca ali, ele rasgou de alto a baixo. Qual era o significado disso? O significado era o seguinte: acabou. Os sacrifícios feitos aqui, que era um tipo de Cristo, que apontava para Cristo, não precisa mais. O tipo encontrou o antítipo. A sombra encontrou agora o real. A parábola encontrou agora o seu significado. Tudo que era praticado cerimonialmente, as festas que eram praticadas em Jerusalém e em todo Israel, os animais que eram mortos, os holocaustos, todo o serviço praticado no templo, como uma maneira pedagógica, a fim de que o povo de Israel soubesse qual era o plano de salvação de Deus, um inocente morrer no seu lugar, entendeu? E se cumprir quando Jesus viesse aqui na terra, isso aí terminaria. E isso é chamado de lei cerimonial. Agora, os judeus que não acreditaram, que não aceitaram a Jesus como Messias, inclusive os dignatários da nação judaica, continuaram praticando esses sacrifícios. Porém, ele não tinha valor algum. Veja isso comigo na carta escrita aos Hebreus. Veja como o autor de Hebreus nos faz entender isso. Hebreus, você vai, por favor, para o capítulo 10, o versículo 11. Hebreus 10, 11. Olha lá, o que está escrito? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Depois que o tipo encontrou o antítipo, depois que o Cordeiro de Deus veio em pessoa, assumiu a natureza humana, tendo as duas, a divina e a humana, ao mesmo tempo, e ele morre, então ele dá cumprimento ao que o sacrifício do templo prefigurava. Você entendeu? Isso aí, Paulo está dizendo que todo sacerdote que continua a oferecer esses sacrifícios estão fazendo alguma coisa em vão, porque isso nunca jamais pode tirar pecado. A ideia bíblica do cordeirinho que o pecador trazia, colocava a mão sobre a sua cabeça, na frente do sacerdote, confessava o seu pecado, pegava a faca da mão do sacerdote
enfiava no pescoço, tirava o sangue, impressionando o pecador, dizendo: alguém está morrendo em seu lugar, e aquele sangue era transferido para o santuário. Tudo isso aí para ensinar que no futuro o Messias viria para morrer e pagar o preço do nosso resgate e nos libertar dos pecados, da tirania do mal. Tudo isso aí chegava ao seu fim. Isso aí é chamado de lei cerimonial. Não é interessante isso aí? Aí, quando você lê na Bíblia, no Novo Testamento, passagens dizendo que a lei passou, a lei acabou, não se trata da lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos. Essa não perde vigência. Foi escrita em tábua de pedra porque são cláusulas pétreas. Nada podem revogar. Tem efeito moral. Se aplica a qualquer cultura, a qualquer nação e a qualquer tempo. Por exemplo, o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Isso vale em todo tempo, em qualquer sociedade. Não matarás. O 6º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Bem como o 4º: lembra-te do dia de sábado para o santificar. As festas que os judeus faziam, o feriado nacional que caía, os dias principais dessa festa, eram chamados de sábados. Sábados cerimoniais, que estavam ligados a essas cerimônias. O sábado, 7º dia da semana, não tem nada a ver com isso. Ele está dentro das 10 palavras, do decálogo, dos 10 mandamentos. E são preceitos morais para todo homem, não só para o povo de Israel. Até porque o sábado, o 4º mandamento, quando foi instituído, não havia israelita, nem judeu, nem brasileiro, nem americano. Foi no Éden, após a criação da terra. E em outras partes da Bíblia, você vai ver com clareza que esse mandamento se aplica a qualquer pessoa, mesmo no tempo de Israel. Isaías 56, está escrito que os eunucos e os estrangeiros que guardarem os meus sábados, sendo desse modo servos meus, ou seus, na linguagem de Isaías, você percebe? Está lá Isaías 56, eunucos e estrangeiros que guardarem os meus sábados, e o pronome possessivo meu se refere ao 7º dia da semana, porque os sábados cerimoniais são falados sempre seus ou vossos, se referia a esses sábados dessas datas festivas. Esses aí sim foram abolidos na cruz. Por isso, quando você lê Colossenses 2, 16, 17, Paulo fala assim: ninguém vos julgue por comida, bebida, por lua nova ou por sábados. Referir-se aos sábados cerimoniais, não o sábado moral, o 7º dia da semana. Você percebe? Então notem, isso aí sim passou. Isso aí não tem mais vigência, porque o tipo havia encontrado o antítipo. E a Bíblia trabalha com esse tipo de simbologia. Ok? Por exemplo, Isaac, o filho de Abraão. Quando Deus pede a Abraão: Abraão, me oferece em holocausto teu filho, teu único filho. Isaac era um tipo de Cristo, representava Cristo. Olha que coisa interessante. Bem como outros símbolos do Velho Testamento. Em Jesus, o Velho Testamento, com suas orientações cerimoniais, tem seu cumprimento. Tem seu cumprimento. A lei moral, os 10 mandamentos, sempre continua. Até porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Se ela não existe, então não existe mais pecado. Entenderam? Querido, eu quero, com sinceridade, contribuir, como temos feito aqui essa semana, para a sua compreensão do texto bíblico e da palavra de Deus e o plano dele para a nossa vida. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. O Senhor tem interesse em te mostrar a verdade. E nada menos que isso interessa. Para os judeus também. E muitos hoje, quando estudam a Bíblia e fazem essa comparação, percebem que Jesus, a quem eles chamam de Yeshua, era de fato o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E ele morreu. Uma morte substitutiva, dando cumprimento ao sacrifício do santuário. E agora, o pano de fundo do Novo Testamento é a breve volta dele, para buscar aqueles que se conformaram com a sua vontade, que foram capazes de fazer as mudanças necessárias, que não foram covardes, que diante da verdade foram capazes de dizer: eu também decido seguir a Jesus. Tu queres também tomar essa decisão? Eu estou apelando. É uma pena. Você já percebeu? É nosso dever, cada dia, olhar para você dizendo: levante-se, aceite. Quando a gente diz aceite, fica parecendo que Jesus é um pobrezinho, um coitadinho, e a gente que tem que aceitá-lo, que está batendo na porta do coração e mendigando entrada em nossa alma. Na verdade, deveria ser o pecador que cada dia devia olhar e dizer: Senhor, tu me aceita. Mas Jesus é tão amoroso,
tão humilde que ele pergunta: você me aceita como seu Salvador? Eu quero entrar em tua vida. Está disposto a fazer isso? Fique em pé para nós orarmos. Muito bem. Que bom que você ficou em pé. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Bíblia Sagrada e as suas orientações. É maravilhoso poder perceber o plano da redenção. E saber que Jesus morreu em nosso lugar e hoje o simbolismo cerimonial não precisa mais. A ovelha, o Cordeiro de Deus, a vítima cujo sangue me limpa do pecado é Jesus Cristo. E eu posso com segurança ajoelhar-me, pedir perdão dos meus fracassos, dos meus pecados, da minha vida errada. Em nome de Jesus, no sangue que Ele derramou, e ter certeza que levanto-me dessas orações purificado, como Tua própria palavra nos ensina. Muito obrigado, porque provestes a salvação, a fim de que não morrêssemos a morte eterna. Em nome de Jesus.